E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos comparar Brasil e Portugal. Algumas palavras vão ser exatamente iguais, com sentidos diferentes, enquanto que outras, para uma mesma coisa, têm um nome no Brasil e um nome diferente em Portugal. Então, fiquem atentos aí, porque uma hora evita confusão e no outro caso, evita que você fique perdido na língua. Afinal, você às vezes aprende o português do Brasil e não vai conseguir se identificar lá em Portugal em algumas situações. Então, fique atento a essa aula. Vamos começar com as palavras que têm a mesma escrita, sons bastante semelhantes, mudando um pouquinho o acento, né, o sotaque, mas que é a mesma escrita com significados diferentes. Vamos começar. Cueca. Cueca, atenção aqui, hein, meninos e meninas. Cueca, em Portugal, é a roupa íntima feminina em formato de letra V, tá? Então, é um tipo de roupa feminina íntima com este formato. Então, cueca, quem vai usar, se for em Portugal? As mulheres. Agora, se você for ao Brasil, cueca também é uma roupa íntima, mas é uma roupa voltada para homens. Então, uma roupa íntima masculina. Então, tem diferença. Portanto, fiquem atentos aí, né? Pode ser que homens, você pode fazer a escolha que você quiser da sua roupa íntima, não há problemas. Mas falando em seções masculina e feminina, de acordo com as lojas ali do Brasil e de Portugal, você vai encontrar cueca no setor masculino, no Brasil. Enquanto que, se você for a Portugal, você vai encontrar no setor feminino. Então, tem uma diferença aí, fique atento. Só por curiosidade, a cueca de Portugal, aquela voltada para a mulher, é a calcinha brasileira. E deve ser uma calcinha asa delta, nesse formato V, ou ainda fio dental, um outro tipo de calcinha. Mas, falando ali somente no termo, cueca lá de Portugal seria essa calcinha do Brasil. Propina. Propina, em Portugal, tem o mesmo significado de Angola e Moçambique. É o pagamento universitário. E no Brasil, como a gente já falou, é o suborno, aquele pagamento ilícito, feito a outra pessoa a fim de ter ganhos para si próprio. Canalha. Canalha em Portugal tem dois significados. O primeiro é um conjunto de crianças, um grupo de crianças. E o segundo significado é um adjetivo, uma característica que indica uma pessoa de mau caráter. Esse segundo significado que tem em Portugal é exatamente o significado do Brasil, no Brasil. Então, canalha no Brasil é uma pessoa, né, que não tem caráter. Então, se, por exemplo, a mulher está se relacionando com o homem e ele comete, por exemplo, uma traição, muitas vezes a mulher vai falar assim: você é um canalha. Então, canalha, uma pessoa mau caráter, e também pode ser indicado especificamente para este mau caráter no sentido de relacionamento. Puto. Puto em Portugal é o menino, o moço. Então, está tudo bem você falar puto lá em Portugal. Já no Brasil, como a gente já mencionou no outro vídeo, tem que ter um cuidado, porque ele tem significados diferentes. O primeiro, que pode ser esse significado mais pejorativo, é o puto no sentido de homens que fazem prostituição, mas aquela, né, a prostituição legalizada, não, é no sentido de pejorativo, de que você está ofendendo a pessoa. Então, tomem cuidado com isso. Outro caso que, lembrando o que é puto no Brasil, pode ser no sentido de chateado, uma pessoa com raiva. Então, um adjetivo, um estado daquela pessoa naquele momento. E, por último, puto no sentido de dinheiro, de money. Então, por exemplo, estou sem um puto no bolso, estou sem dinheiro algum, certo? Entendeu aí a diferença? Bastante similar a Moçambique, Angola, Portugal. Já no Brasil, é onde adquire esses outros significados. Bicha. Bicha em Portugal é fila, assim como Moçambique e Angola, mas também tem um segundo significado, que é a bicha aquela do Brasil, no sentido de referir-se a uma pessoa homossexual pejorativamente.
Então, é um adjetivo pejorativo, tá? Isso tanto no Brasil quanto em Portugal. A diferença é que em Portugal, bicha também pode ser fila. Durex. Durex, em Portugal, é uma marca, né, de camisinha de preservativo. Como é uma marca que se popularizou, eles usam Durex para entender que se trata de preservativo, de camisinha, certo? Já no Brasil, se você falar Durex, é aquela fita colante transparente. Então, fita Durex ou somente Durex, automaticamente você vai entender que é essa fita colante. Apelido. Apelido em Portugal, dica importante, prestem atenção. Se você, por exemplo, estiver preenchendo um cadastro, uma ficha, se lá estiver escrito apelido, apelido no Brasil é o tal do sobrenome. Então, apelido significa sobrenome. Portugal usa para lá. Por exemplo, eu colocaria Campana se fosse em Portugal. Porém, no Brasil, apelido é outra coisa. Apelido é um nome diminutivo ou carinhoso, um nome menor que a pessoa chama a outra. Por exemplo, um nickname do inglês, certo? Já em Portugal, lembrando que é o tal do surname. Então, só para ficar a diferença aí, falei em inglês para ficar mais claro. Então, se você preencher uma ficha no Brasil e tiver apelido, vai ser esse nome carinhoso, esse diminutivo, tá? Então, você pode colocar, por exemplo, talvez alguém colocaria, eu preencheria como K, porque alguém me chama assim, ou sei lá, não vou falar os meus apelidos aqui para vocês. Enfim, é um nominho carinhoso, ou talvez um pouquinho até pejorativo. Colocaria em apelidos, é algo mais informal. Já em Portugal, eu não colocaria K sozinho, assim, K. Eu colocaria o meu sobrenome, que é Campana. Então, fiquem atentos a isso, principalmente se você estiver preenchendo uma ficha cadastral. Como é que você vai colocar lá K? Muitos brasileiros já cometeram isso, ok? Colocar este nickname aonde era o surname. Então, fiquem atentos e vamos ver mais uma palavra. Rola. Em Portugal, rola é uma espécie de pássaro. Já no Brasil, com essa tônica, rola é indicação para pênis. Existe também a mesma escrita com outra pronúncia, a letra O mais aberta, como rola, que é o verbo rolar, girar, tá? Então, depende aí da leitura, porque a escrita é a mesma no Brasil, rola, rola é a mesma. Mas em Portugal tem um outro sentido e é isso que importa, a comparação de sentidos, ok? Lembrando, esse sentido pejorativo de rola no Brasil é bastante informal, ok? Você não vai ouvir em ambientes de medicina, por exemplo, nenhum médico vai falar rola no sentido de indicação de pênis. É uma questão mais pejorativa, uma palavra mais pejorativa para o órgão sexual masculino, certo? Já o rola é o verbo e tá tudo bem usar esse daí. Por exemplo, a roda rola, a bola rola, este movimento. Então, pode ser como o verbo também. Pica. O que é pica, primeiramente, em Portugal? Portugal tem dois sentidos. O primeiro, mais comum, é a pica no sentido de injeção, de vacina, tá? Então, esse é a pica. Outro sentido é ele funcionando como característica, como adjetivo. Então, quando alguém diz em Portugal que você é pica, é que você é uma pessoa que está com energia, está animado, certo? Agora vamos ao Brasil. Essa palavra pica tem que ter alguns cuidados no Brasil. Primeiro, pode ser novamente uma indicação ao órgão sexual masculino, o pênis, no sentido mais informal, tá? Então tem que ter esse cuidado. E também pode ser no sentido de adjetivo, assim como Portugal usa como uma característica, Brasil também, mas vai ter um sentido diferente. Por exemplo, se eu digo que você é pica no Brasil, é que você é bom mesmo. Você é bom naquilo que faz. Então, por exemplo, o cara está
carregando peso, né, de musculação, e ele pega muitos pesos. Aí eu olho aquilo e digo, o cara é pica, no sentido de que ele é muito bom no que ele faz, ele é muito forte, ele tem muita resistência para levantar aquele peso. Então ele é muito competente, digamos assim. Mas como coisa, como substantivo, o pica tem um sentido pejorativo no Brasil, certo? Enquanto que em Portugal nunca vai ter problema de você usar essa palavra. Gelado. Gelado, assim como em Moçambique e Angola, Portugal é a mesma coisa. É o sorvete, certo? Agora, no Brasil, o gelado, só para recordar, é em relação à temperatura baixa. Então, o clima pode estar gelado, a bebida pode estar gelado. Ou seja, está frio, um pouco mais que frio, até mais intenso que frio. Então, gelado é algo que tem gelo. Nesse sentido, você vai entender melhor, certo? Essas palavras que a gente viu até agora são as palavras que têm a mesma escrita, mas com sentidos diferentes. A partir de agora, a gente vai ver algumas palavras que são diferentes se comparar Portugal e Brasil, mas para um mesmo item. Então, por exemplo, vamos começar com uma que é bastante importante. Se você visitar Portugal e precisa ir ao toilet, você precisa ir ao bathroom, certo? Como é que você vai falar em Portugal? Você vai dizer casa de banho, certo? Ou até uma pronúncia melhor, casa de banho. Já no Brasil, como se chama o bathroom, o toilet? Banheiro, banheiro. Então, se você precisa, né, ir ao banheiro, cumprir as suas necessidades fisiológicas, no Brasil, banheiro, em Portugal, casa de banho. Outra coisa que você possivelmente vai precisar, seja no Brasil, seja em Portugal, acho que até mais em Portugal, porque no Brasil não é muito comum, é o tal do trem. Digo que não é comum no Brasil no sentido de nós, pessoas, andarmos de trem. Existem algumas cidades que têm este meio de transporte. Mas de outros, de modo geral, há muitos trens no Brasil, mas não para transporte de pessoas, é mais para cargas, ok? Só a questão de curiosidade. Enfim, trem no Brasil, enquanto que em Portugal é comboio. Trem no Brasil, comboio em Portugal. Ônibus no Brasil, que é o bus. Como que é em Portugal? Autocarro. Então, são palavras bem diferentes, né? Talvez se você falar, existe carro no Brasil. Então, quando você fala autocarro, talvez os brasileiros vão achar que você está falando de um carro, de um automóvel, certo? Do car. Agora, quando você fala em ônibus, em Portugal, é o autocarro. Então, pode parecer um pouco confuso, fique atento a isso. Açougue. Açougue é aquele espaço, aquela loja em que você pode comprar carne, frango, linguiça, né, partes animais para se alimentar. No Brasil se chama açougue, em Portugal se chama talho. Celular no Brasil. O que é celular em Portugal? Telemóvel. Então, bastante diferente aí, né? No Brasil existe telefone, mas telefone geralmente a gente se refere ao telefone fixo, né? Aquele que você faz a ligação, mas que fica fixo no lugar. Já o móvel, o aparelho móvel é o que a gente chama de celular, enquanto que em Portugal se chama telemóvel. Suco no Brasil, aquele que você bebe gostoso para refrescar, feito de frutas. Suco no Brasil, enquanto que em Portugal muda-se uma letra. Sumo. Sumo existe no Brasil tanto para o verbo sumir, tanto para a ideia de sumo da fruta, no caso da laranja, que é aquele líquido que sai assim, que às vezes dá até uma ardência, se chama sumo também. Mas em Portugal, sumo é justamente o nosso suco no Brasil. Privada no Brasil, aquela privada, o espaço que você pode fazer o seu xixi, o seu cocô. A privada, aquele espaço do banheiro, aquele item do banheiro, em Portugal é como? Sanita. Então, privada, sanita. Privada, Brasil,
Sanita, Portugal. Isopor. Isopor no Brasil, né? Aquele material, aquele item branquinho que você pode proteger algum material, você tá vendo aí na imagem. Como que é em Portugal? Esferovite. Bem diferente. Então vejam, existem outras palavras, eu vou deixar mais algumas aqui no arquivo abaixo para você dar uma olhada. Você vai vendo, vai conhecendo, principalmente se você puder viajar tanto para Portugal como para o Brasil e fazer essa comparação. Lembrando, então, por exemplo, se você precisar de um ônibus no Brasil, ônibus, que é o bus, vai lá para Portugal, você não vai pedir um ônibus. Eles não vão saber, não vão identificar o que é. Uma outra pessoa talvez saiba, mas lá é autocarro. Então, algumas coisas que vão facilitar o seu dia a dia, como o celular no Brasil, como trem, enfim, coisas que vão te ajudar. Você precisa saber quais são essas diferenças. Afinal, se você está aprendendo o português brasileiro e ir para Portugal, talvez você possa se sentir um pouco decepcionado caso a pessoa não te entenda. Isso, então, se deve a essa variação linguística. Então, não se cobre se caso você que está aprendendo português brasileiro ir para Portugal e tentar falar o português lá e às vezes eles não entenderem uma ou outra situação. Afinal, essa variação linguística ocorre dentro do Brasil e também com outros países que falam a língua portuguesa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima e nos vemos para aprender um pouquinho mais sobre o português do Brasil. Até mais!